Nesse vídeo vou compartilhar com você 3 atitudes que vão destruir a comunicação dentro do seu relacionamento. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. A primeira coisa que vai destruir a comunicação dentro do seu relacionamento é interromper o outro durante a conversa. E você pode fazer isso quando você corta a fala do outro antes do outro terminar, quando você responde o outro mesmo antes do outro terminar a explicação dele, quando você também interrompe para tentar se defender daquilo que a outra pessoa está te dizendo. Você também pode tentar justificar aquilo que a outra pessoa está dizendo sem verdadeiramente ter escutado a necessidade real daquela pessoa. Você pode também interromper o outro para sair corrigindo pequenos detalhes. Olha, mas não foi bem assim, foi dessa outra forma. Vamos para alguns exemplos práticos de como isso pode acontecer? Seu companheiro ou a sua companheira tenta falar algo do qual estava deixando ele chateado ou chateada. Porém, quando a pessoa está continuando um pensamento, dizer, nossa, eu fiquei tão chateado ou chateada por causa... Então você simplesmente vai lá e interrompe. Não, espera, eu já sei o que você vai dizer. Você ficou chateado por causa disso, isso e isso. Ou você pode dizer também, nossa, novamente essa mesma conversa, de novo isso, impedindo assim que a outra pessoa se expresse, que ela seja vulnerável com você. Tem pessoas, por exemplo, que reclamam que a outra pessoa não se abre, que a outra pessoa não fala. Porém, quando a outra pessoa se abre, quando a outra pessoa fala, ela simplesmente interrompe, ela simplesmente corta, ela simplesmente impede que a outra pessoa seja vulnerável com ela. Um outro exemplo, a pessoa vai te dizer, eu não gostei do que aconteceu, por quê? E aí você imediatamente responde, mas eu não fiz nada de errado, e impede que a pessoa conclua o pensamento dela. Então o que é preciso a gente ter nesse momento? Controle e inteligência emocional, para a gente saber como lidar nesse momento, para a gente escutar o que o outro tem a dizer, refletir e dizer também a nossa opinião, dizer como a gente se sente a respeito daquilo e dizer qual vai ser a nossa postura diante daquilo, caso a gente perceba também que de fato não foi legal o que a gente fez, ou que a gente perceba que vai ser bom a gente transformar aquela atitude para o bem do relacionamento. Imagina outra cena também, tem um casal conversando. Enquanto um está falando aquilo que incomodou, a outra pessoa vai lá e simplesmente diz, mas você também fez isso. Como se o fato dessa outra pessoa já ter feito isso também em algum momento anulasse o fato de como ela está se sentindo agora diante dessa situação. Não é que essa fala não seja legítima, que o fato da outra pessoa também ter feito de alguma forma ter incomodado isso, não deva ser levado em consideração, mas tudo também é a forma que a gente fala e o momento que a gente fala. Nesse momento aqui, talvez essa pessoa devesse apenas escutar de fato o que a outra tinha a dizer. E não simplesmente já ir dizendo, nossa, mas você também já fez isso. Talvez em um outro momento, até mesmo naquele momento, comunicar também que já se sentiu desconfortável quando o outro fez algo semelhante, mas não como uma forma de ataque, não respondendo na defensiva. Quer ver um outro exemplo de como interromper a pessoa na hora da conversa? Por exemplo, eu me senti ignorado quando, mas você sabe que eu estava ocupado ou ocupada. Então você nem deixou a pessoa concluir o que ela ia dizer. Já foi se justificando. E muitas vezes a pessoa faz isso porque se sente atacada. Por isso que é tão importante a gente aprender a se comunicar dentro dos relacionamentos. Não só um lado aprender, mas os dois lados aprenderem. Só que muitas vezes a transformação começa a partir da gente. A gente não deve ficar esperando a outra pessoa. Porque a partir do momento que a gente aprende a se comunicar melhor, a comunicação dentro do relacionamento já se transforma, mesmo que a outra pessoa não tenha tido acesso ao mesmo conhecimento que a gente teve. Vamos para um outro exemplo? A pessoa está indo dizer para você, nossa, você chegou tarde e aí você vai e diz, não cheguei tarde, eu cheguei às 8h30. Ou seja, a pessoa nem conseguiu expressar o que estava sentindo e o detalhe do horário exato em que a pessoa chegou pode acabar se tornando o foco da conversa. Enquanto o sentimento, aquilo que a pessoa estava tentando comunicar, pode ficar totalmente de lado. Não é que não se possa dizer em qual horário de fato se chegou, mas espera a outra pessoa concluir primeiro. Espera a outra pessoa expressar aquilo que ela tem para te dizer. E fala isso de um lugar amoroso, não de um lugar tentando corrigir outra pessoa, tentando se justificar ou na defensiva. E é importante a gente entender também
que às vezes 8h30 já é tarde para outra pessoa, para você pode não ser. Porque nem tudo que a gente pensa, nem tudo que a gente acredita, a outra pessoa pensa e acredita da mesma forma. Para uma mesma situação, para uma mesma história, a pessoa com quem a gente está pode dar um significado totalmente diferente. Então, a primeira coisa que vai destruir a comunicação dentro do seu relacionamento é você interromper o outro durante as conversas. Você passar por cima daquilo que o outro está dizendo, é você já responder na defensiva, querendo corrigir o outro a todo momento, sem dar espaço para o outro se expressar. A segunda coisa que vai destruir a comunicação dentro do seu relacionamento é você ou a outra pessoa evitar expressar sentimentos. Por exemplo, esconder que algo machucou para evitar uma discussão, fingir que não sente ciúmes, medo, insegurança, não dizer que sente falta do companheiro, evitar demonstrar vulnerabilidade. Vamos agora a alguns exemplos de como isso pode ser feito. Se uma atitude do seu companheiro ou da sua companheira te incomodou, mas você pensa, se eu falar, isso vai gerar uma briga, a gente vai se desentender, vai ficar um clima chato, eu não quero ter que lidar com isso. E aí você guarda para você aquilo que te machucou. Só tem um probleminha, é que isso vai se acumulando. Até chegar um momento que você vai perdendo a admiração, o respeito pela outra pessoa, ou até chegar um momento de você ter guardado tanto também que você explode com aquela pessoa. E aí você não explodiu por causa dessa coisa X, você explodiu por causa de tudo que você vem guardando dentro de você. De tudo que você escondeu do outro sobre como você estava se sentindo dentro daquele relacionamento. Vamos para outro exemplo. Se você está se sentindo inseguro, está com ciúmes, ao invés de conversar com a outra pessoa sobre o que você está sentindo, você pode guardar para você, mas em compensação ter um comportamento mais distante, mais frio, mais desconfiado. Então o que aconteceu? Você começou a ter um comportamento diferente porque você sentiu algo, você não expressou para outra pessoa, ou porque você já pode ter ficado chateado ou chateada porque a outra pessoa teve a parcela dela de responsabilidade, ou porque naquele momento você não conseguiu comunicar aquilo àquela pessoa e isso está te afetando. E é importante descobrir o porquê você tem esse desafio de comunicar ao outro o que você está sentindo, as suas inseguranças, os seus medos, as suas vulnerabilidades. O que é que te impede de conseguir expressar isso para outra pessoa? Qual é a trava que está existindo aí? Vamos pensar em um outro exemplo aqui comigo sobre essa questão de não expressar os sentimentos para o outro? Imagina comigo que você e a outra pessoa passaram uns dias distantes um do outro, mas você evita mandar mensagens porque pensa, eu não vou demonstrar que estou com saudades. Se a outra pessoa sentir falta de mim, ela vai mandar mensagem para mim. E aí você fica esperando da outra pessoa, uma atitude da outra pessoa. E às vezes essa espera de uma atitude da outra pessoa já é para você se sentir mais seguro ou segura com relação aos sentimentos daquela pessoa. Então o que te faz esperar pelo outro também? É óbvio que é importante que a outra pessoa venha também. Mas será que você está permitindo ir também em direção à pessoa? Dizer que você tem saudades, expressar aquilo que você sente? Ou será que você está guardando para você e está esperando do outro? Está esperando que o outro tenha sempre as atitudes, que o outro sempre demonstre aquilo que sente por você, para aí sim você demonstrar para o outro aquilo que está sentindo também? Então para refletir sobre isso, porque às vezes isso é alguma trava, isso é alguma questão emocional que está te impedindo de ser quem você verdadeiramente quer ser, de poder agir sem medo. Vamos agora para um último exemplo para a gente poder ir para a terceira coisa que acaba destruindo a comunicação dentro do relacionamento. Imagina aqui que você está triste, você gostaria de receber um abraço da pessoa, queria ficar mais perto da pessoa nesse momento que está sendo desafiador para você. Só que ao invés de expressar isso para outra pessoa, de fazer essa solicitação, você prefere se fechar, porque acredita que tem que ser forte, porque não gosta de demonstrar fragilidade, porque acredita que você está sozinho ou sozinha e precisa lidar com isso sozinho ou sozinha, sem a ajuda da outra pessoa. Só que é extremamente importante você contar com o apoio da outra pessoa quando você está dentro de um relacionamento. Senão também não faz sentido você estar dentro de um relacionamento
se você não sente que pode contar com a outra pessoa? Agora vamos para a terceira coisa que destrói a comunicação dentro dos relacionamentos: responder na defensiva. E de que forma isso pode ser feito? Transformar uma reclamação em uma acusação contra o outro. Vamos a um exemplo? A pessoa te diz: você não está prestando atenção no que eu estou te dizendo. E aí você responde: quando é que foi a última vez que você prestou atenção em mim? Ou seja, você acabou de responder na defensividade. Não teve a sabedoria de escutar o que a pessoa estava te dizendo e acolher também os sentimentos dela. E isso provavelmente porque você não está conseguindo nem acolher os seus próprios sentimentos. 2. Interpretar qualquer pedido como uma crítica à sua pessoa. Por exemplo, eu gostaria que você me avisasse quando fosse chegar mais tarde. E aí você diz assim: e você acha que eu sou irresponsável? Ou seja, você já levou um pedido que a pessoa fez como se fosse uma acusação a você. Como se a pessoa estivesse te criticando, te condenando, te chamando até de irresponsável. Mas, verdadeiramente, foi isso que a pessoa te disse? Não. A pessoa não te disse isso, mas você interpretou isso. E muitas vezes essa atitude que a gente tem reativa, de responder na defensiva, vem desde a nossa infância, daquilo que a gente vivenciou lá atrás e em outros relacionamentos também. Então a pessoa interpreta aquele pedido da outra como se estivesse chamando ele, nesse caso específico, de irresponsável. Mas não foi isso que a pessoa falou. Mas a interpretação da outra já foi essa. Por isso que é importante que o autoconhecimento e aprender a se comunicar com o outro. 3. Uma outra forma também de responder na defensiva é usar justificativas para não assumir a própria responsabilidade. Por exemplo, o companheiro diz que você gritou durante uma discussão. E aí você responde: eu só gritei porque você me deixou irritada. E tudo bem, o comportamento do outro pode de fato ter influenciado no fato de você ter ficado irritada, ter respondido assim de uma forma mais impulsiva, ter gritado, mas isso não tira a sua parcela de responsabilidade também. Isso não muda o fato de que naquele momento você não teve controle emocional para lidar com as suas próprias emoções e talvez até pedir um tempo para o outro para você pensar um pouco, para você esfriar a cabeça. Porque se a gente chega num momento onde a gente está muito agitado, a gente consegue perceber que não vai conseguir dar conta de resolver naquele momento, talvez até a gente saiba que vai explodir, que vai gritar com o outro, que vai responder o outro de uma forma ignorante, a gente tem que pedir um tempo e um espaço para outra pessoa, para a gente poder se acalmar também. O importante é sempre a gente não jogar no outro a responsabilidade total pelo nosso comportamento. Porque se a gente é totalmente controlado por aquilo que o outro faz, cadê a nossa autonomia? Quer dizer que a gente não tem controle sobre as nossas próprias atitudes? É sempre o outro que é responsável por aquilo que eu faço? Então eu estou sendo apenas uma reação ao outro, uma reação ao comportamento do outro? Eu não estou tendo vontade própria? Eu não estou sabendo lidar com a minha própria vida? Porque se o outro fizer assim, aí a minha reação já é assado. Não. A gente precisa ter controle e equilíbrio emocional e não sermos refém dos comportamentos das outras pessoas. E é óbvio que o comportamento das outras pessoas pode influenciar também no nosso comportamento. E por isso é importante a gente saber quem a gente decide que vai manter na nossa vida, quem a gente decide não manter na nossa vida. Porque para prestar atenção, quando você passa a conviver muito com alguém, você vai começando a pegar ou o jeito da pessoa de falar, ou determinados comportamentos da pessoa. Então, conviver com o outro, de fato, tanto a gente vai influenciar o outro, quanto o outro vai nos influenciar. Mas influenciar e ser influenciado não significa ser refém do outro. Se quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!